A gente vai para mais uma aulinha do nosso livro, né? Do nosso livro Nada de Especial. Duas pessoas disseram que não vão poder participar nem online nem presencial. Acredito que uma está faltando aqui, não estou vendo. Mas a gente depois envia a gravação para ele. Então, a gente vai para o capítulo 5. Capítulo 5, e aí lá pela página 134. Esse capítulo 5, ele é intitulado de A Percepção Consciente. Percepção Consciente tem 5 textos. O capítulo 5 é composto pelo texto O Paradoxo da Percepção Consciente. É composto pelo Recobrando o Juízo. Recuperando o Juízo. É bem interessante esse título, né? Voltem a ter juízo. É quase isso que ela vai nos dizer aí. O terceiro texto é Atenção, significa atenção. Uma história bem curiosa que ela conta. Que um aluno chegou com o mestre e pediu um ensinamento de grande profundeza, sabedoria, essas coisas. O quarto texto é o que são as falsas generalizações, um dos que eu mais gostei. Que ela vai mostrar direitinho como é que a gente... Bom dia, Lucas. Ela vai mostrar direitinho como é que a gente estraga a nossa vida. E o quinto texto é Ouvindo o Corpo, certo? Ouvindo o Corpo. Então vamos para o primeiro. Nesse texto, o paradoxo da percepção consciente, ela fala do seguinte. Primeiro, da dificuldade que a gente tem de ficar parado. Depois, ela vai abordar a questão de que nós não queremos ser quem somos. Nós não queremos ser quem somos. E também vai abordar a questão de como é que a gente vai estreitando a nossa vida. E mais na frente, ela vai dizer uma frase que eu estou dolorida até agora, desde a primeira vez que eu li. Ela vai falar do poder dos nossos sonhos. Certo? Então, vamos começar. Logo no primeiro parágrafo, ela diz assim, acompanhe. Quando nos sentamos para a prática, é importante manter uma imobilidade tão absoluta quanto possível. Quando se movimentar, é importante tomar consciência do movimento. Temos maneiras muito sutis de escapar de nós mesmos. A imobilidade absoluta é para muitos desagradável. Eu fui dando uns cortes no texto, mas é basicamente isso aí que ela fala. É porque aqui tem uma coisa que é o seguinte. Você chega para fazer um desenho de iniciante, como a gente teve ontem aqui, igual. E quando a gente fala para as pessoas, olha, fique em silêncio e não se mexa. Elas ficam olhando assim. Como assim? Estranhando. Estranhando. Olha, esse não se mexa gera logo uma tensão na gente. Ontem, quando eu falei gira o ombro direito, o pessoal tinha esquecido o que era o ombro direito, tinha esquecido o que era o ombro esquerdo. Né? Então, a gente acha muito estranha essa recomendação do Zen. Fique quietinho e não se mexa. A gente acha estranho. A gente, como assim? Eu vou ficar em silêncio? Sem se mexer? Vou ser invadido pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos aqui. Por isso que a gente acha estranho usar Zen. Porque a gente está parado, mas a mente da gente está aí o tempo todo criando um enredo, como te disse a pessoal que veio realmente como iniciante ontem. Então, a maioria logo classifica a prática. Nossa, isso não presta, não serve, não quero isso para mim. Aí a monja comenta, na 10ª linha do primeiro parágrafo, da página 134, ela diz assim, não deveríamos nos manter tensos, mas simplesmente manter a imobilidade tanto quanto pudéssemos. Sermos apenas quem somos
é a última coisa que queremos fazer. Todos nós temos grandes desejos de conforto, de sucesso, de amor, até de iluminação. Quando vem o desejo, e começa a doer agora, quando vem o desejo, empenhamos-nos tentando tornar a nossa vida algo que ela não é. Por isso, a última coisa que queremos é ficar parados na imobilidade absoluta. Tomamos consciência da nossa falta total de disponibilidade para sermos quem somos neste próprio segundo. Alguém pode ler isso e entender errado assim, tipo, então não quer dizer que eu não tenho que ter nenhum desejo? Alguém pode entender assim, né? Mas não é isso que ela está dizendo, não tenha nenhum desejo. Até mesmo se a gente não tivesse nenhum desejo, a gente não estaria aqui. Mas isso é muito forte. Sermos apenas quem somos é a última coisa que queremos fazer. Aí, quando vem o desejo, a gente se empenha para tornar a nossa vida algo que ela não é. Até aqui, tranquilo? Alguma colocação? Mas tem no Sim. primeiro parágrafo, quando a gente fala aqui sobre o detalhe de mais forte significativo. Sim. Ela fala quando nós pensamos, nossos blocos oculares eles se movem. Aí, pensando no zazen, como eu tenho uma dificuldade de manter meu olho entre aberto, assim, teria problema se eu fechasse, porque eu percebo que quando abro os olhos, aí é quando os meus olhos se movimentando. Não, assim, a grande questão de fechar o olho, entre deixar ela regalada e fechada, é melhor um pouco deixar o olho fechado. A questão de fechar o olho é que, se a gente não, no início, se a gente não tiver a prática, a gente pode ficar devaneando. Mas com o tempo. Mas aí a gente vai para a respiração. Observando sua respiração, que a gente não vai devanear, pelo menos muito. Devaneando muito, se olhar para ele fechado, Então, mas aí com a respiração consciente, a gente tende a ficar menos no devaneio. Porque a gente está observando a entrada e a saída do ar, então a nossa mente está ocupada ali. Aí a gente se esquece, né? Sim, exatamente, a gente se esquece. Aí qual é a técnica? Pé direito, pé esquerdo, perna direita, perna esquerda. E a gente vai tentando fazer com que a mente ela vá ficando no aqui e no agora. Entendeu? É um trabalho realmente de capturar a nossa mente. E lá na página, mais para frente, na página 135, ela vai dizer aí, na página 135, o seguinte: existem dois tipos de prática. A primeira é a tentativa da gente se aperfeiçoar. Aí eu vou me alimentar melhor, eu vou querer praticar mais. Tudo isso para ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante a gente saber. Pode ficar parecendo que a gente não tem que ser uma pessoa melhor, mas não é isso. Então, lá na página 135, ela diz: existem dois tipos de prática. A primeira é a tentativa de nos aperfeiçoar, onde a gente vai passar a se alimentar melhor, a querer praticar mais, tudo isso para ser uma melhor pessoa. E tem o segundo tipo de prática. É que querer se transformar em algo não tem o menor sentido. Vocês perceberam que parece que é uma incoerência aí? Alguém conseguiu ver no texto isso? Porque fica parecendo assim, então não vale a pena praticar. Porque a maioria de nós está aqui para tentar ser uma pessoa melhor. Então surgem essas duas perguntas. Então não vale a pena praticar? Se vale a pena praticar, qual é a prática que a gente precisa? Aí são as duas perguntas mais importantes. E ela vai responder isso lá no primeiro parágrafo da página 136. Olha só o que ela vai dizer. Sendo apenas quem somos, está bem. Uma vez que sermos como somos não parece bom, ficamos confusos, transtornados,
raivosos. Essa declaração de que estamos bem sendo como somos, e pronto, não faz o menor sentido para a gente. Ela agora vai explicar. Acompanhe lá na página 137, no segundo parágrafo. Olha agora o que ela vai explicar. Acompanhar, achar o segundo parágrafo, a página 137? Olha só. Em vez de dizer a mim mesma, tenho de me tornar uma pessoa melhor, e tentando fazer isso, eu deveria simplesmente tomar consciência do que estou fazendo. Eu quero repetir. Em vez de tentar me tornar uma pessoa melhor, dizer, tenho que me tornar uma pessoa melhor, nós deveríamos simplesmente tomar consciência do que estamos fazendo. Por exemplo, observar que toda vez que encontro uma determinada pessoa, eu a coloco de fora. Travou para vocês também? Também, Travou. pessoal. Acho que não sei se caiu. Já deve ter caído. Vamos lá. Será que voltou aí, pessoal? Travou. Travou geral agora. Foi. Voltou. Voltou, né, pessoal? Voltou, agora deu certo. Pronto. Deu para acompanhar a leitura, né? Esse negócio de... Opa, travou de novo, moço. ter a consciência. Aí lá no final do parágrafo, ela diz assim, ela diz, ó, o sentar na prática, não ficar preso na mente, não entrar na armadilha de esforçar-se para chegar em alguma parte. Eu acho que travou de novo, foi. Foi. Tá bom. Terminou. Então, agora sim. Estão me ouvindo? Vai ficar assim. Tudo bem, pessoal? Sim. Agora sim. Então, perdoe. Eu desliguei lá a outra câmera, certo? Vamos tentar só por aqui. Ok. Então, assim, olha a sutileza disso, pessoal. Preste atenção no que você está fazendo. A dica é a seguinte. A dica é assim. Ao invés de dizer para você mesmo, quero ser uma pessoa melhor, apenas preste atenção no que você está fazendo. Quando você começar a prestar atenção no que você está fazendo, aí o padrão que se desarticula. Por que isso é importante? Sair do campo da teoria, a gente vai sair do campo da abstração
e vai entrar no campo de quê? Da prática. É só isso que ela está dizendo. Ela não está dizendo que é para você não ser uma pessoa melhor. Ela só está dizendo que tenha cuidado, que é para você não ficar preso em seus próprios o quê? Em seus próprios pensamentos. Então, qual é o segredo aí? O segredo, na verdade, são dois segredos. O primeiro é, presta atenção. E o segundo, para prestar atenção, você tem que morar aonde? Morar no momento presente. A chave da transformação que ela coloca aí, a chave da transformação é prestar atenção. É ver para onde você está indo com seus pensamentos e, logicamente, com as suas atitudes também. Então, a dica é assim, se pergunte sempre o que você está fazendo. Está lhe levando para onde? O que você está fazendo? Cria que tipo de marca em você e nas pessoas que você vive? Alguém tem algum comentário? Se for uma função melhor, né? É problema que está sendo os parâmetros limitados, está alimentado desse ego. Mas a consciência é mais ampla do que isso e percebe de uma maneira mais empática o que de fato está acontecendo. Uhum. Isso mesmo. O pessoal deu para ouvir o que o Bob falou, né? Bob estava comentando aqui a questão do eu querendo se melhorar no sentido de ser o ego, né? Ou seja, vai tentar se melhorar o próprio ego, né? E lá no terceiro parágrafo da página 137, ela diz o seguinte: no pensamento comum, terceiro parágrafo da página 137, no pensamento comum, a mente sempre tem um objetivo, alguma coisa. Se nos atolamos nesse projeto do que obter, então some a percepção consciente da realidade. Teremos substituído a percepção consciente por um sonho pessoal. A percepção consciente não anda, não se enterra em sonhos, ela apenas permanece onde está. Isso é interessante, porque ela também diz assim: a gente não vê a nossa própria mente, a gente não vê a nossa percepção consciente, porque a gente está perdido em nossos próprios pensamentos. Eu estou preocupado porque a internet travou. Veja, eu não percebo, eu apenas vejo os meus objetos, as minhas preocupações. Então, a gente não vê a nossa percepção consciente, porque a gente está muito preocupado com as nossas coisas, com os nossos objetivos, com a nossa dor, com o nosso prazer. E lá no último parágrafo da página 137, ela diz assim, último parágrafo da página 137. A princípio, a distinção entre o pensamento corriqueiro e a percepção consciente parece sutil. A princípio, a distinção entre o pensamento corriqueiro e a percepção consciente parece sutil. Conforme vamos praticando, a distinção se torna cada vez mais nítida. Começamos a notar cada vez mais como nossos pensamentos são ocupados com a tentativa de chegarmos a algum lugar e como ficamos prisioneiros desses pensamentos, de tal modo que não conseguimos mais reparar no que realmente está acontecendo em nossas vidas. Eita! Alguém deseja alguma coisa aí nesse parágrafo? Pessoal de casa, tranquilo? Eu tenho uma coisa para falar, Monge. Esse foi o texto que mais. Essa frase, assim, foi o que mais me pegou nesse texto, porque até então, apesar da gente já ter debatido muito sobre pensamentos, né? Eu pensei que isso aí era uma experiência muito pessoal minha. Mas ela trazer isso aqui me traz a percepção de que realmente é algo muito mais complexo, né? Porque a gente realmente está sempre preso nesses pensamentos, tanto seja o futuro ou o passado. E eu acho que a gente vive o presente de uma maneira
tão poucas, sabe, no dia a dia. E foi muito interessante ela trazer isso aqui, porque eu realmente já tinha percebido de uma certa maneira, mas como isso acontece com todo mundo, né? Como não é uma experiência individual, né? Perfeito, Tainara, perfeito. Então, o que a Tainara estava dizendo é basicamente o seguinte: não é uma coisa só individual, é a coletividade. Nós, como todos, a gente fica muito preso no mental. O que ela chama atenção, o que o Zen quer chamar atenção, é assim: isso é excessivo. Isso não quer dizer que a gente vai conseguir viver só plenamente no momento presente. Não. Porque a gente trabalha, não precisa planejar o que a gente vai fazer. Mas o que ela chama a atenção aqui é que isso é excessivo. E qual é a prática? A prática é a gente perceber isso e perceber que está perdido. Não, eu, de fato, estou perdido nos pensamentos hoje. Pronto. Ou seja, você não só está perdido nos pensamentos sem saber que estou perdido. É diferente. Ela diz, toma consciência disso. É só isso que ela está dizendo. Né? É porque, nessa perspectiva, aí a vida é marcada por uma grande ausência. Teve de vez em quando a gente faz umas aulas aqui sobre momento presente, né, vivendo o momento presente, e a conclusão que a gente chega é essa, que tem cientistas, né, os estudiosos que dizem assim, em torno de 50% a 70% dos nossos pensamentos ou estão lá voltados para o passado ou para o futuro. Só 30% é que a gente tem de pensamentos voltados, isso mesmo, Ricardo, isso é fato. Só 30% dos nossos pensamentos é que estão voltados para aqui e para agora. Aí, esse aqui agora, qual é o tipo de pensamento que a gente tem? Não é? São pensamentos com o quê? Então, o doloroso dessa história é que a nossa vida é marcada por um grande estado de ausência. A gente realmente não está vendo nos nossos próprios pensamentos. Então, assim, a prática é qual? A prática é isso mesmo, é uma constante fuga. Qual é a prática? A prática é a seguinte: pare e veja como é que sua mente está criando a realidade. Veja como é que seus conteúdos internos estão se manifestando. Tem um componente importante, se é fácil de entender, da seguinte maneira: quando você está sozinho, talvez seja muito difícil de ver os próprios pensamentos. Mas quando você estiver com outras pessoas, pare e pense. À medida que as pessoas vão chegando, o que é que você vai sentindo e pensando a respeito delas? Como é que sua mente está criando aquela realidade? Porque quando a gente consegue ver esse conteúdo, que é o que ela vai basicamente vai no capítulo, a gente consegue o quê? A gente consegue identificar e se libertar do padrão. Por isso que ela fala que o padrão o quê? Se desarticula. Surge uma pergunta aqui, assim, agora danou-se mesmo, eu não posso mais nem pensar, tem alguma coisa errada com o pensamento? Ela vai responder isso aí no segundo parágrafo da página 138. No segundo parágrafo da página 138, ela diz o seguinte: não há nada de errado com o pensamento. É apenas uma dose de energia. Mas, quando nos perdemos em seu conteúdo, nas palavras de pensamento, então o teremos arrastado para nossos domínios pessoais e queremos ficar apegados a eles. Aí o aluno faz uma observação. Ficar apegado a um pensamento exige uma crença. Eu espero que vocês tenham anotado isso aí, porque isso é revelador demais. Se alguma coisa está circulando no nosso pensamento, se alguma coisa se faz muito presente em nosso pensamento, é porque tem alguma coisa importante para a gente ali. A outra coisa que ela diz no texto é a seguinte: é que quando a gente fica atolado em nossos próprios pensamentos, o nosso mundo, a nossa realidade, ela se estreita. Ela diz isso aí também em outra parte. E ela nos alerta do seguinte: tem uma frase aí que eu acredito que eu falo assim:
Nossa vida não é mudando enquanto nós praticando. Então, alguma coisa errada está ocorrendo com o que estamos fazendo. Sim, Ricardo. Travou de novo. Não, eu acho que é só o áudio que estava travando um pouquinho, mas voltou. Eu só queria só fazer uma pergunta sobre essa parte aí. Quando ela fala quando é alguma coisa que a gente foca em alguma situação, é porque aquilo tinha algum, enfim, algum tipo de importância. Eu estou falando com minhas palavras, né? Mas a minha pergunta é, será que Sim. realmente tem essa importância que de fato é uma importância que a gente dá às coisas, às vezes, em demasia, que faz com que a gente se prenda, né? E perca o foco, talvez, de outras coisas, assim, cria uma espécie de obsessão sobre uma determinada coisa e persiga isso, né? Por exemplo, voltando um pouquinho, você fala, né, que essa frase ela é bem conhecida, né? Ou a gente está muito preso no passado, excessivamente preocupado com o presente. E é o que a gente faz, parece, no dia a dia, e só não faz 24 horas porque tem horas de sono. Mas até no sono a gente, o nosso sono né, muitas vezes nem de qualidade é, porque a gente vive preocupado com alguma coisa, né? Ou preso a alguma coisa, algum erro, alguma coisa que foi cometida. E eu queria perguntar, será que a gente não dá importância em excesso a certas coisas e é por isso que a gente perde, inclusive, qualidade de vida, porque como eu coloquei, isso é adoecedor e é uma fuga constante, né? Essa dificuldade que a gente tem, eu até fiz uma pergunta aqui, se isso não é algo análogo ao que ao pessoal que pratica mindfulness, né? Que é essa coisa da atenção plena, né? Isso é uma coisa dificílima, né? É um desafio para muita gente. Eu acho que só com muita prática, e aí o ensinamento vem exatamente nesse sentido. Porque é uma dificuldade do ser humano se manter no presente, de criar esse estado de consciência, né? De presença, né? Porque as preocupações acabam. Tem as que a gente tem, que são as do dia a dia, e tem as que a gente cria, né? Aí eu queria perguntar se isso talvez o problema, será que não gira em torno dessa atenção que a gente dá demais às coisas? Perfeito, Ricardo. Assim, Ricardo, tem coisas que realmente são muito importantes para a gente. Então a gente fica assim com um pensamento obsessivo. Porque de fato tem coisas que são importantes. Agora, na maioria das vezes, os pensamentos que a gente tem não são com coisas que realmente estão acontecendo ali e não são com coisas importantes. Tem uma parte aqui no texto, não lembro se é nesse capítulo, ou é mais na frente, que ela vai dizer o seguinte: com a prática, essa programação pessoal que a gente tem, isso é uma coisa que ela coloca lá, esse roteiro pessoal que eu tenho, a minha preocupação excessiva comigo mesmo, isso acaba, diminui a força dessa preocupação consigo mesmo. Isso praticamente entra em extinção, praticamente acaba. E aí eu vou conseguir viver no aqui e no agora. Agora, isso é com tempo de prática. E outra coisa que ela vai falar mais nos textos mais para frente. Com tempo de prática, inclusive ela fala num desses que a gente vai ler agora. Qual é o bom aluno? O bom aluno é aquele que percebe que está devaneando e volta para o aqui e para o agora. Então, é uma questão de praticar, de se educar. Também tem essa questão. Quando você estava falando, eu me lembrei muito bem disso. É uma questão também de educação. A gente não está, na nossa vivência social como toda, a gente não está ensinando os nossos jovens, nossas crianças, a educar os pensamentos. Pelo contrário, né? Às vezes a gente até incentiva a devanear um bocado. Certo? Mais alguém? Tranquilo, bom? Assim, Ana. Alguém de casa? Então vamos seguir. No segundo parágrafo da página 139, exatamente, uma reeducação. Exatamente isso. No segundo parágrafo da página 139, ela diz o seguinte: se não estamos. Eita, isso dói demais.
Se não estamos tentando, nosso corpo relaxa. E conseguimos ouvir e observar tudo o que está se passando. Quando estamos conscientes, o irreal simplesmente desaparece e não tentamos fazer mais nada. E não temos de fazer mais nada. Ainda na página 139, no último parágrafo, e lá na página 140, ela diz assim. No último parágrafo da página 139, ela diz assim: a percepção consciente é o que somos, mas nós a bloqueamos com pensamentos autocentrados, sonhando, fantasiando, fazendo tudo aquilo que queremos fazer. Tentando ser consciente é só um pensamento comum, não é a percepção consciente em si. Tudo o que precisamos fazer é tomar consciência de nossos pensamentos autocentrados. E na última linha ela diz assim, ó, a percepção consciente é a nossa vida quando não estamos fazendo mais nada. E no segundo parágrafo da página 140, ela aprofunda assim. A percepção consciente não tem espaço, não tem tempo, não tem nem identidade. E, apesar disso, é quem somos. No instante em que falamos dela, ela já se foi. Não devemos tentar ser conscientes. Sempre somos conscientes, a menos que estejamos aprisionados em nossos pensamentos autocentrados. E no quinto e no sexto parágrafo, procura aí, quinto e sexto parágrafo, ela diz assim: um simples pensamento, nós o consideramos real, acreditamos nele, e então ele começa a dirigir o espetáculo. Eu juntei 2 parágrafos aqui. Tem uma parte aí que diz, um simples pensamento. Aí, começa assim, jogo, certo. Acharam isso aí? Ele não é visto apenas como um fragmento de energia, que de fato é. Ou seja, nós consideramos o pensamento como real e acreditamos nele. Então, o pensamento começa a dirigir o espetáculo. Pessoal, é incrível se eu for parar para pensar. A quantidade de vezes que a gente está manipulado pelo nosso próprio pensamento. Como o pensamento ele vai criando a realidade. Por isso que as pessoas adoecem, óbvio. Sim, Anderson. Sensei, quando eu estava lendo essa parte aqui, né, assim, eu concordo plenamente e enfatizo bastante essa questão do pensamento, aliás, da consciência plena naquilo que se está se fazendo. Mas uma indagação que surgiu, enquanto estava lendo exatamente essa parte, e as nossas projeções de perspectivas para o futuro? Porque, assim, normalmente, quando começa o ano, eu traço objetivos. Aí eu coloco, inclusive eu gosto de visualizar tais objetivos, né? Fazer um plano de ação, tudinho. E aí eu digo, para alcançar esse objetivo, eu tenho que trilhar tal caminho. Quer queira, quer não, de certa forma, ainda que eu viva o momento presente, mas para alcançar alguns objetivos que eu tracei na minha vida, eu vou ter que, de certa forma, tá pensando nisso. Aí eu disse, rapaz, como é que funciona isso? Assim, porque eu fiquei realmente confuso nessa questão. Eu disse, será que é certo? Será que não é? Entende? Aí essa foi uma das questões que levantaram, um dilema que levantou após essa leitura. Quer comentar? Ela responde com um estudante dela, levando essa mesma pergunta em outra parte do livro. Que a gente tem objetivos, a gente traça objetivamente, não tem problema. Só que você não pode se apegar demais a eles, entendeu? Se seus objetivos fracassarem, ou se você tiver que fazer recalcular a rota, você entende que isso aí faz parte da impermanência e independência da vida e segue adiante. Perfeito. Complementando aqui a resposta.
Aí você fala de novo. Pronto. Então, aí exatamente isso, ela vai falar isso. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu estava pensando concretamente. No caso, por exemplo, eu traço uma meta para fazer um doutorado daqui a 3 anos. Aí eu chego, fiz esse teste de doutorado, não passei. Aí eu vou tentar fazer até passar. Às vezes leva, dependendo da situação, 5 anos ou 5 tentativas, vamos dizer assim. Mas isso não seria, de fato, viver... Ou, por exemplo, uma das coisas que eu pensei também concretamente sobre isso, de uma amiga minha, que inclusive hoje ela conseguiu, ela tentou medicina durante 7 anos. Então, assim, quer queira, quer não, claro, ter um objetivo você consegue, mas traçar rota. Mas às vezes o objetivo em si, mesmo que você trace rotas diferentes, mas aquele objetivo está lá, está posto. E você não consegue se desvincular dele porque ele é importante para você, nesse sentido. Então, foi nessa perspectiva. Perfeito, Anderson, perfeito. Isso, ainda bem que a gente planeja, não tem nenhum problema de planejar. Viver exige planejamento, em todas as profissões. A questão é que nós precisamos só ter consciência daquilo que estamos fazendo. Ela disse isso em algumas partes lá atrás do livro, e ela repete isso no livro quase todo. O que a prática zen é estar consciente daquilo que estamos fazendo. Seja tomando água, ou seja planejando a vida da gente daqui a 10 anos. Não tem nenhum problema nisso. A questão é que a gente não pode ficar perdido. Não pode. Pronto, eu faço as aulinhas aqui, eu leio o capítulo, faço as minhas anotações. Qual é a prática? É perceber que estou fazendo aquilo. É só isso. Não é nenhum crime querer planejar a sua vida, sei lá, para uma prova, para daqui a 5, 10 anos. Não tem nenhum problema nisso. Desde que você esteja consciente. Desde que você esteja totalmente no momento presente. Perfeito, Anderson? Ricardo? Mestre, eu também bom, na verdade, eu vivo nesse dilema também. Eu acho que, não sei quem é professor aqui, né? Eu sei que você e a gente, é impossível fugir disso, né? A vida da gente é um eterno planejar, principalmente ligado à sala de aula. Mas na minha vida pessoal, eu sou a pessoa do... Até falei brincando para os que acreditam em astrologia, eu sou virginiano, eu gosto de agenda, eu gosto de anotação, eu gosto de ticar as coisas assim, porque eu sou disso. Mas, ao mesmo tempo, as minhas leituras estão sempre indo. Estar aqui faz parte também de aprender a lidar com esse dilema. E as minhas leituras, elas estão caminhando também para uma coisa que as minhas leituras estão caminhando também para uma coisa que eu também acho muito bonito, que é a filosofia do Tao Te Ching, né? Tao Te Ching, que fala dessa coisa do deixar fluir. Porque eu acho que o principal da gente, lógico, isso vai muito individual, da pessoa ser um pouco mais organizada, menos organizada, enfim, mas eu acho que a principal angústia que a gente vive nesse mundo é a vontade que a gente tem de ter controle sobre as coisas e prever é, os contratempos. Então, eu acho que daí vem essa necessidade de querer planejar, essa necessidade de organização, para que a gente não caia nos contratempos. Então, embora o professor vive esse dilema de outra forma em sala de aula, porque a gente às vezes tem que ter o plano A, o B, o C, às vezes até o alfabeto todo, deixar meio assim de lado, porque existem muitas variantes, né? Isso é o espaço físico, são os contratempos de sala de aula, os sustos que a gente passa, mas eu acho que isso também tem a ver muito com o controle que a gente quer ter sobre o futuro, sobre as ações. Eu vou prever, porque assim, caso não dê certo, eu já vou ter um plano B na manga. E aí vem um estudo como esse e ensina: olha, vem cá, vamos desconstruir isso aí, vamos deixar um pouquinho fluir e aprender. Não é que vamos viver uma vida de forma bagunçada e aleatória, mas que a gente aprenda a lidar com isso sem que haja isso que ela falou no parágrafo anterior aí, esse bloqueio, né, esse desgaste emocional de querer achar que a gente pode prever tudo. Essa previsibilidade é imprevisível. Isso não nos cabe, não foge do nosso controle.
Perfeito, Ricardo. Enfim, quando essa parte do planejamento, a gente já disse que estava consciente, então não tem nenhum problema. Estou planejando 2030, pronto. Né? Então não tem nenhum plano. O problema é aquele monte de pensamento que a gente está perdendo e não sabe que está perdendo. É só isso. Só acrescentando um comentário, eu acho que ele colocou uma palavra-chave muito correta, que é tipo controle, né? Que a gente tem que ficar mais comportamental nisso. Então, acho que um guia bom da gente pensar, tipo, ok, eu tenho planos, eu tenho objetivos, mas eu penso nos objetivos, depois eu esqueço os objetivos e foco no processo. Qual o processo que vai me levar a esse objetivo? E aí eu vou vivendo minha vida. Eu tenho uma prima que ela fez medicina, tentou fazer medicina, por 4 anos. Aí no 5º ano ela desistiu. Mas parte por um tempo, foi o sonho dela, foi o que ela precisava fazer, ela não conseguiu desvincular. E fazia sentido por um ano, né? Chegou um momento que assim, não, eu estou desempregada, eu estou precisando fazer outra coisa, e ela soube desapegar disso e se entregou a outra coisa. Aí eu contei essa história para os meus professores também, né? Já fui professor de uma projeto de vida. Aí eu já contei essa história para os meus alunos, aí a gente tem umas romantizações, sabe? Vamos dizer assim, você nunca deve desistir dos seus sonhos, porque não sei o quê. Aí eu falei essa história da minha prima, aí eu já estou falando, não, mas é porque ela deve ter algum TDAH, ela deve ter algum problema. A menina só fazia estudar, super inteligente. Não conseguiu passar. A vida é assim, a gente não tem esse controle. E ela foi sábado, não, eu não tenho condições de fazer por mais um ano, eu vou para outro também, depois, quem sabe mais na frente, eu posso voltar a isso. Mas não tem condições de eu ficar pegando a isso. E é se ligar ao processo, sabe? E não ter essa fantasia de que a gente basta querer, que nunca teremos nosso sonho. Mas é tudo difícil, sabe? Eu fui bastante também. Bom senso. E se ela também tivesse querendo pontuar, tudo bem também, mas ela marcaria para as consequências disso. Sem ficar choramingando, dizendo, não, mas eu tentei mais um ano, então você fez uma escolha, entendeu? E a vida é feita dessas escolhas. E que bom que ela teve consciência. E isso é tão importante, lá na página 141, no 6º parágrafo, página 141, 6º parágrafo, ela vai dar uma lapada com as 2 mãos na gente. Ela diz assim, nossos sonhos são narcóticos poderosos. Por isso gostamos tanto deles. Nossos sonhos e nossas fantasias são viciantes, da mesma forma como substâncias causadoras de vícios. Eu marquei essa parte, coloquei uma anotação que eu. Podemos ir para o 2º texto? Tem um texto aí que ele é bem menor. Então, agora, o 2º texto é recuperando o juízo. Alguém pode fazer um destaque aí, nesse capítulo, nesse texto 2? Qual foi a parte mais que chamou a atenção? Bom, antes de entrar nisso, eu queria só comentar, se eu puder, esse título, certo? Porque essa tradução, bastante juízo, é uma boa tradução, mas não captura bem o sentido original que faz a palavra. Porque o que ela fala, a expressão que ela usa, tem que ter uma ambiguidade que não dá para ser traduzida, que é o coming to our senses, é o título original, que diz recuperando ou voltando para os nossos sentidos. Só que esse sentido em inglês, que é senses, tem esse sentido de juízo também. Aí tem essa ambiguidade, que eu acho muito pertinente, porque ela vai falar sobre como esse recuperar o juízo tem a ver com você voltar para o sentido do seu corpo. Né? Perfeita observação. Mais alguém quer destacar alguma coisa desse 2º texto, do recuperando o juízo? Tem uma partezinha aqui do texto que me lembrou uma historinha. Eu não vou saber a história, mas é mais ou menos a ideia que a monja Coen contou nessa parte que diz assim, deixa eu ver, na 144, 1, 2, 3, no 3º parágrafo, que diz assim: se estamos apenas sentados à margem do riacho, sentindo tudo que há para ser sentido, não há nada aí de sensacional. Estamos apenas sentados ali. E eu me lembro que ela ilustra uma das palestras dela com uma dessas historinhas, né? Em que a pessoa pergunta para um mestre lá: o que é que você faz para descascar essa laranja aí com tanta precisão, com tanto cuidado, alguma coisa mais ou menos assim? Ele disse: não, eu apenas descasco, né? Eu apenas presto atenção naquilo que eu estou fazendo. Que isso é uma dificuldade nossa. A gente parece algo muito bobo, muito banal, mas quem de nós aqui não faz 2, 3 coisas hoje ao mesmo tempo, né? A gente responde o celular, a gente faz comida, a gente
liga a televisão, enfim, isso é algo que precisa ser desconstruído. Eu acho que essa historinha lembra, esse parágrafozinho aí lembra muito essa historinha dela, porque é algo que parece ser tão simples, mas tem uma complexidade tão grande quando a gente traduz isso no mundo ocidental. Talvez para o mundo oriental isso seja, se bem que o mundo oriental também anda muito afetado pelo ocidental, mas né, é de uma complexidade tão grande colocar isso em prática, né? Eu achei interessante, isso me fez lembrar esse episódio. Não lembro da história, mas enfim, era algo assim. Beleza, Ricardo. Então, no segundo texto, ela vai revelar como é que a gente se desvincula do momento presente e como é que a gente tem que fazer para voltar para aquele para agora. Porque, como o Bob estava dizendo aqui no início, que é recuperando os sentidos. Ela vai dar exemplos disso daqui a pouco. E, mais uma vez, ela vai falar sobre as insatisfações e vai nos ensinar como voltar ao estado de vivência, certo? No primeiro parágrafo da página 143, ela diz assim, no primeiro parágrafo, página 143, ela diz, ó, todos nós desejamos a inteireza, a totalidade. Queremos ser pessoas completas. Queremos uma sensação de completamento. Queremos ficar em paz. Tentamos solucionar esse problema, pensar num jeito de chegar nessa totalidade. Ou seja, a gente deseja... Ah, que sensação maravilhosa é essa aqui. A gente deseja esse estado de completude. A gente deseja esse estado de coisa absoluta. Aí o que é que a gente faz? A gente vai pensar a respeito. Como é que eu vou fazer para chegar nesse estado de plenitude? Como fazer para alcançar esse estado? A gente quer um método. É isso que ela coloca aí. A gente quer um método. E é desse jeito, através de um método, para o culto, é que muitas vezes a gente quer, se desvincula da realidade, se desvincula do momento presente. E aí, no sexto, no sétimo e no oitavo parágrafo, procura aí, seja o sétimo e oitavo parágrafos, ela diz assim, quando pensamos em nós, separamos-nos da experiência que estamos vivendo e não somos mais inteiros. E o aluno faz uma colocação. Sentir-me sentado no chão, em contato com as folhas e o solo, observar-me pensando a meu respeito. Ela coloca assim, é a percepção consciente. Ou seja, a percepção consciente é a própria inteireza. Corpo e mente, o que é ali, juntinhos na experiência do aqui e do agora. Mas qual é o problema? É que a gente recorre ao que ela chama no texto lá na frente, ao reino dos pensamentos. Espera, pessoal, espera. Eu quero dizer isso de novo. A gente deseja a inteireza, a gente deseja aquela sensação de plenitude, só que a gente recorre a quem? Aos pensamentos. Na perspectiva budista, só tem uma coisa que é capaz de resolver isso. É a experiência das coisas como as coisas são. Que é o tal do viver as coisas como as coisas são. É o tal do que ela coloca no livro? Completamente. O que ele diz? Ela diz, desejamos a inteireza, desejamos a completude, a plenitude dos pensamentos. Como eu vou conseguir isso? Na perspectiva budista, a única forma da gente real, conseguir essa inteireza, essa plenitude, é ver as coisas como as coisas são. É participando desse momento aqui, como a gente está pensando. E não ficar pensando em outra coisa que não é isso aqui agora. Então, como a gente vem para esse reino dos pensamentos, ao que acontece? A gente deixa a coisa que está acontecendo de fora. Isso já valeria a pena a gente acabar.
Eu repeti, mais uma vez. Desejamos a inteireza, pensamos que pensando vamos conseguir essa inteireza, e aí quando a gente vem correndo dos pensamentos, a gente deixa aquilo que está acontecendo o quê? De fora. Aí a gente não tem como ter o contentamento, porque o contentamento é viver aquilo que está acontecendo. É incrível. Tem gente que diz que o entendimento. Tem gente que diz que passar muito no velório. Não é necessariamente só a nossa interpretação. Quando a gente está inteiro na experiência, aí é o contentamento. Mas você me lembrou de uns. Você conhece esse estudo ali? Conhece essa estudo que eu quero falar? Não. É uma leitura. Começa a um artigo científico, começa a um artigo científico chamado A Infeliz. Porque é bem interessante, assim, eles pegaram cientistas para descobrir como que as pessoas, o que deixa as pessoas realmente felizes, né? Infelizes. E aí eles pegaram milhares de pessoas e mandavam para elas mensagens de elogio, perguntando por 3 coisas, né? O que é que elas estavam fazendo, como elas estavam sentindo o que elas estavam fazendo, e se a mente dela estava no que elas estavam fazendo. E aí elas responderam, eles pegaram esse dado todinho, e o que eles perceberam, existia, né? Uma coisa não surpreendente, tipo, tem coisa que pessoas gostam de fazer, pessoas não gostam de fazer, tipo, trabalhar, né? Pessoas que não gostaram, brincar, conversar, fazer amor, as pessoas mais gostavam. Mas elas descobriram que o que mais impressionante desse estudo foi que a gente encontrava um padrão comum entre todas as coisas que as pessoas gostavam de fazer, seja lá o que for. Seja lavar a louça, ou participar de esporte, ou mesmo trabalhar. As pessoas estavam mais felizes quando a mente dela estava no que elas estavam pensando. Isso mesmo. E tem outra pergunta, que era, quando você está pensando em outra coisa, você está pensando em uma coisa ruim, uma coisa boa, ou uma coisa neutra? Quando os pensamentos eram negativos, as pessoas estavam mais felizes, prestando atenção, prestando parando. Quando os pensamentos eram neutros, as pessoas estavam mais felizes, prestando atenção, prestando parando. E quando os pensamentos eram felizes, não era mais interessante pensar no que estava fazendo, mas também não era menos. Era a mesma coisa, assim, estatisticamente era a mesma coisa. Então, isso mostra exatamente isso, né? A importância da presença. Por isso também não vale a pena tratar de objetivos e ficar pegado a eles, porque a gente não sabe se a gente chegar neles, essa alegria toda, essa felicidade toda. Mas a gente estiver presente, o que a gente está fazendo até chegar lá, que a vida não acontece, né? Nesse projeto, né? Na minha de chegar, né? A vida acontece, né? Nessa a gente celebrar, conquistar e tal. Isso é mais um momento, tem que ser apreciado, mas a vida mesmo bem vivida, a vida que é bem vivida ao longo de todo o percurso. Cada segundo, né? Cada segundo, exatamente. É interessante esse estudo. Uma vez a gente trouxe ela aqui no Zazen, quando a gente estava trabalhando essa questão da atenção plena, da felicidade no sentido da vida. A vida que é feliz é igual que estava tendo. Quando a gente está presente. A maior parte das vezes que as pessoas não estão felizes é quando elas estão devaneando. Às vezes, até trabalhando, as pessoas se sentem felizes. Aí, qual é a relação? É que elas estão inteiras. Isso é muito parecido. Aí, o que é que a gente faz? Viveu aquilo agora. Mas tem um complicador pessoal sobre essa questão. Eu falo disso da consciência, mas do meu ponto de vista pessoal, ficar devaneando é uma coisa muito prazerosa. Então, é um conflito, porque eu quero estar presente, mas eu adoro ficar fantasiando. Eu fico muito dividido. Né? Ela vai falar uma coisa. Eu não sei se você lê, se eu não texto mais na frente. Vamos lá na página 144. Alguém deseja mais alguma coisa online? Podemos seguir, né? Tranquilo, aqui está certo. Então vamos. Terceiro parágrafo. Ela diz assim. Vamos supor que começamos a pensar a respeito de nossos problemas na vida. Tornamos-nos absorvidos em nossos pensamentos, debruçando-nos sobre como nos sentimos a respeito desses problemas e do que podemos fazer a respeito deles. E, de repente, esquecemos-nos de tudo que estávamos sentindo há um minuto apenas. Mas, para baixo, ele diz assim, as sensações sumiram.
Nesse momento, teremos sacrificado a nossa vida para podermos pensar a respeito de coisas que não estão presentes, que não são reais, aqui e agora. Assim, cada parágrafo que eu leio nesse livro, minha vontade é ler, passar uma semana refletindo sobre ele, uma semana depois voltar, pegar mais um e refletir sobre ele. Não é? No quinto parágrafo agora, da página 140, página 144, quinto parágrafo, ela diz assim: a vida é insatisfatória para a maioria das pessoas porque elas estão ausentes da sua vivência. No primeiro parágrafo da página 145, ela diz assim: separe um peixe da água e não há mais vida para ele. Da mesma forma, se nos separarmos de nossas vidas, que se compõem daquilo que vem, teremos que ocupar com o que somos. Ou seja, ao perceber que está devaneando, qual é a recomendação? Tem que recuperar um dos sentidos. No texto aí, ela coloca, parece estranho dizer que ouvir um carro passando vai me fazer voltar para aqui para agora. Mas é exatamente isso. Porque quando o sentido funciona, quando você está atento ao sentido, todos os outros estão mais disponíveis a receber aquela atenção plena. E aí, na página 145, no segundo e no quarto parágrafo, ela diz assim, segundo e quarto parágrafos. Nosso comentário pessoal sobre a vida, todas as opiniões que temos dela, é a causa de nossas dificuldades. Não conseguiríamos nos aborrecer se não estivéssemos deixando de fora a nossa vida. Mais abaixo, ela diz: não podemos nos aborrecer, a menos que nossa mente nos tenha removido do presente e levado para pensamentos irreais. Sempre que estamos contrariados, estamos literalmente de fora. Somos como um peixe fora d'água. Quando estamos no presente, plenamente conscientes, não conseguimos ter uma ideia do tipo, oh, que vida tão difícil. As coisas são tão sem sentido. Se fizermos isso, é porque deixamos alguma coisa de fora. Acho uma declaração muito radical. Mestre, é uma declaração muito radical que vale a pena a gente refletir, indagar. Não poderia se aborrecer se a gente não deixar essas coisas na vida, no sentido de que a gente não pode, depois já pensei falar, não pode se aborrecer, a não ser que a nossa mente do presente para pensamentos irreais. O que ela está falando aí é que a causa depois do sofrimento é o pensamento. É pensar, especialmente pensar quando a gente não sabe o que a gente está pensando, né? Isso mesmo. Porque também, eu acho válido você sentir com seus sentidos, né? Mas acho que o caminho também pode ser, eu faço isso, às vezes me ajuda, você pelo menos perceber o que você está pensando. Então, trazer essa percepção consciente para o próprio pensamento. Então, mas eu acho que é uma declaração muito radical, assim, porque não é isso que as pessoas pensam, não, entendeu? Não é isso que a maioria das pessoas pensam. E eu pergunto aí para os colegas que são psicólogos entre nós, se isso para eles faz sentido, assim, se realmente o sofrimento humano, psíquico, ele surge sempre, não está dizendo de vez em quando, assim, está dizendo que é impossível você ficar aborrecido se você não for para esse domínio dos pensamentos. Você pode ter um câncer, ou você pode estar tocando fogo, você pode ter qualquer coisa, mas se você não tiver um pensamento sobre como você é uma vítima, ou como a vida é uma droga, ou como qualquer coisa, você não vai realmente sobreviver. Isso aí faz sentido para vocês, eu faço uma pergunta. Bob coloca uma questão aqui e faz uma pergunta, principalmente para alguém, pessoal de psicologia, assim,
Porque a monja aqui, ela coloca o nosso sofrimento total com pensamento. E ele colocou a questão do câncer aqui. No livro, eu não sei se é nos próximos capítulos, ela vai falar que alguém até com câncer é capaz de ter uma boa vida. Agora, é muito difícil, sem dúvida. Mas tudo depende de como a gente encara aquele momento que a gente está vivenciando. Eu acredito que Jennifer levantou a mão. Jennifer, você pode falar, Jennifer, por favor? Justamente para você formular o que ele tinha perguntado, porque não dava para ouvir com clareza o que era. Mas você já fez? Obrigada. Tudo bem. E aí, alguém deseja comentar a observação que Bob fez? Essa pergunta? Principalmente o pessoal de psicologia, se o sofrimento é só essa questão do pensamento. O que eu tenho percebido, desculpa, Lucas, mas eu comecei. O que eu tenho percebido é que, sim, a maioria dos sofrimentos que as pessoas, e que a gente também, né, me coloco também, é que a gente foca, e a gente, nesse tipo de pensamento, nesse tipo de crença que a gente coloca como forma, né, de se relacionar com esse mundo, de se relacionar com as pessoas, com a situação, aí fecha num conceito, vamos dizer, nisso mesmo, ou eu sou sofredora, ou eu sou a vítima, ou eu sou... tudo está errado na minha vida, e vive essa coisa fechada, esse conceito fechado, e não consegue visualizar outras possibilidades, né? E aí sim, o que eu tenho percebido e que eu tenho trabalhado bastante é nessa perspectiva. Ou as pessoas, elas vivem no automático e não percebem o que está acontecendo, né, no presente, ou ela fecha esses conceitos, essas caixinhas de conceitos, e aí acaba sofrendo por causa desse conceito que ela forma da vida. Perfeito, obrigado, Mônica. Lucas? Eu não sou de psicologia, mas sobre o que o Bob falou aí, eu acredito que, também baseado em alguma experiência que eu tive dentro da prática, é que, independente do sofrimento que a pessoa esteja passando, e até questões assim mais profundas sobre o sentido da vida, assim, acredito que quando a monja mestra vai falar sobre estar presente, né, é estar presente também com aquele sofrimento, né, perceber o sofrimento, mas é uma percepção, é o que eu penso no caso, assim, é uma percepção em qual você não está identificado com aquilo, você percebeu o pensamento dentro da realidade, assim como um outro sentido, como sentir o sabor, né, das coisas, o cheiro, a audição de um fato acontecendo, e também o pensamento. Essa percepção, ela acolhe aquele sofrimento que você está sentindo, ou aquela questão que esteja passando na mente, aquela percepção de sofrimento, qualquer coisa que esteja acontecendo, ela acolhe ela, mas não há uma identificação direta com aquilo. Aí abraça aquilo e aí, assim, você sente o sofrimento, só que você também sente, você vai além dele, você sente ele, mas você não está totalmente identificado com aquilo, não está preso àquelas sensações. Então, aquilo você está, ao mesmo tempo que você está sofrendo, tem sensação de sofrimento, você não está totalmente identificado com aquilo, é como se aquilo fosse parte da realidade, assim como as outras coisas estão acontecendo no momento, né? Talvez, não sei se seja isso, enxergar a realidade, enxergar o pensamento pelo que ele é. Não totalmente, você não totalmente sendo eu sou isso totalmente, mas eu estou além desse sofrimento aqui. O sofrimento vai ocorrer naturalmente. Só que você está além dele, você vivenciar ele como se fosse parte da realidade, como parte do todo. E não ficar acreditando que você é totalmente aquilo, o que vai acontecer. A própria questão da morte também, né? Você vivenciar a morte. Claro, enquanto eu esteja falando isso aqui, estou falando que você exige uma vida inteira de prática, ou quem sabe muitas vidas de prática, para ter uma experiência mais profunda disso. Nós, sim, pelo menos eu pratico fazem pouco tempo, é uma percepção muito mínima, né? Momento a momento você tem uma percepção, olha, de repente eu não sou isso aqui que está acontecendo, como assim? Eu estou aqui o tempo todo pensando e me matutando com isso,
dia inteiro, de repente, num momentinho, você, oh, peraí, não, eu não sou isso. Como assim? Então, é o treinamento, é o que eu penso, essa é a minha opinião sobre isso. Lembrando que eu não sou psicólogo nem nada, mas é o que eu acho, no caso. Valeu, Lucas. Jennifer? Tem uma religião que se chama Fakir, é um negócio assim, eu ia pesquisar melhor sobre, mas é na Índia, aí o pessoal, eles meditam enquanto fica sentado em uma cama de prego, tipo, coloca fogo na cabeça, umas coisas assim, sabe? Aí é como se eles estivessem, tipo, eles conseguem ficar meditando enquanto tá sentindo dor, é como se eles estivessem não se identificando com aquelas sensações de dor, eles conseguem ficar tranquilos. Aí eu acho que se identifica aqui com o assunto. Beleza, Jennifer. O Buda, ele, antes de se iluminar, ele andou por algumas práticas ascéticas, usando que o ascetismo não é a prática, o caminho é o caminho do meio. E agora você está com consciência, né? Você consegue. Outro dia mesmo, só tem mandou para mim, alguém que estava numa geleira, fazendo um zazen, o corpo todo coberto de neve e a pessoa nem se mexia, porque ele estava num estado de consciência muito avançado. Isso é só que a você vai falar um pouco disso aqui, sobre esses trânsitos, sobre esse torpor que às vezes a gente tem, vai passar uma coisa interessante. E ainda disso que você falou, eu queria recomendar para você um texto chamado Anatta Lakkhana Sutta. Na internet tem uma variada aqui. Anatta Lakkhana Sutta, ou Sutta do não eu. No que Lucas falou, tem muito desse elemento, né, da não identificação. O Buda nunca disse, você não existe nesse sutra. Ele fala sobre como a gente não se identificar excessivamente com esse eu, porque esse eu está em constante transformação. Certo? Sim, dá para começar com o Jennifer Wong, né, sobre essa questão desses fakis, essas práticas de parece que é uma automodificação, mas ela está falando como você não sentir, né, deixa tocar um pouco no mesmo, não se tem até aquele caso famoso, tem um monge no Vietnã, que colocou fogo no corpo e tal, e nem se mexeu, assim, como se ele não tivesse... Mas não é que ele não sinta dor, né? Estava conversando com ela sobre isso. Não é que ele não sinta dor, é que, como ela mesma disse, ele não se identifica com essa dor. Isso me daquela história dos dois lados, né? Essa questão do sofrimento é central dentro do livro, né? Então, primeiro, você não tem como dor sofrimento, né? Só emocional. Tem até um tipo de livro da mão, é esse, né? Há dois itens. O primeiro é essa forma de escolha, né? E aí, depois, mais na frente, a mãe diz o seguinte: o bom é aquele que recebe esse desafio para virar, é uma que está ocorrendo. Então, sempre estou viajando, assim, voltando para mas acho que eu já melhorei bastante. Então, eu sei que eu estou viajando. Já sabe que está viajando. Antes de viajar, eu não sabia que estava viajando. Agora já não. Né? Aí ela fala: e agora, vamos fazer o quê? Está travando bastante? Então, a prática, vamos fazer o quê para poder voltar dessa viagem, né? Desse sonho? Aí ela coloca a questão de retornar para o aqui e para o agora, através do que ela chama de 6 alicerces da vivência. Ela coloca que é preciso ver, ouvir, tocar, sentir o cheiro, sentir o sabor e ter o pensamento funcional. Ou seja, se a gente não fizer isso, se a gente não viver também a partir dos sentidos, a gente vai ficar só na abstração. A questão do Zen é essa. Saia desse mundo de abstração, desse mundo puramente mental. Ela coloca as reflexões do ego, elas costumam se basear em duas coisas.
primeiro no medo e no apego. Ela coloca isso aí em algum canto aí no texto. Ela diz, saia desse plano puramente etéreo, puramente mental, recupere os sentidos e viva as coisas daqui como as coisas são. Porque se você for ficar dependente só da sua mente, o que acontece é o ego, ele vai fazer uma análise da vida baseado no medo e no apego que ele tem de perder as coisas. Dói tudo, né? Enfim, Ricardo colocou mais uma observação aqui no bate-papo. Ricardo disse assim, ó, deixar que as sensações nos atravessem sem nos identificarmos com elas. Exatamente isso. A gente não precisa se identificar, né? É uma coisa que Tito Natividade sempre fala, né? Quando ele fala dos 5 agregados, né? Dos 5 escândalos, ele fala que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ser invadido por pensamentos e por sentimentos, por sensações. E que isso é um rio. Do mesmo jeito que isso sobe, isso depois o quê? Depois passa. Lá na página 146, no primeiro e no segundo parágrafo, a monja diz assim, as reflexões do ego se baseiam em medo e em apego. Mais abaixo ela diz, com excessiva frequência, preste atenção nisso, com excessiva frequência, acrescentamos pensamentos não funcionais baseados no ego, que nos levam a dificuldades e nos tiram dos braços de Deus. E ela coloca Deus aí até com D maiúsculo. Né? No outro parágrafo, ela diz assim, uma vida que funciona descansa sobre os 6 alicerces, que são os 5 sentidos, mais o pensamento funcional. Quando nossas vidas estiverem apoiadas nesses 6 pontos de sustentação, nenhum problema ou contrariedade pode nos alcançar. E agora eu queria falar de uma coisa que ela diz aí, que mais sobre esse pensamento funcional. Ela dá um exemplo, eu não lembro agora exatamente qual é a página, não anotei aqui, mas ela dá um exemplo assim, sobre pensamento funcional. Ela diz, imagina que eu sinto uma pontada no meu dente. Não sei se vocês lembram disso aí no texto. Imagina que eu sinto uma pontada no meu dente. Se eu ficar pensando, odeio ir ao dentista. Aquele barulho, a bronca, a boca aberta o tempo todo, a boca ali salivando. Se eu tiver esse pensamento, eu crio um problema para mim. O que é retornar ao estado de vivência? É dizer o seguinte, agora é só uma pontada. Se a dor continuar, eu pego o telefone e marco uma consulta. Essa é a abordagem aqui à vida, não é um problema. Eu contei isso um dia desse aqui no Zazen da quinta-feira, eu queria compartilhar com vocês. Um dia desse minha filha saiu de tarde para de noite. Foi comemorar o que o namorado dela passou no Enem. E aí, foi jantar, né? Foi de noite, de noite. E aí, eu estava em casa dormindo, o telefone toca. Venha me buscar, e eu já comecei, como se diz, a bordejar. Eu sou uma decepção, viu? Vamos acreditar no mundo, hein, não? Eu já comecei a bordejar. Blá, 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 blá. Eu estou dormindo, olha a hora, pá, amanhã eu tenho aula, não sei o quê. Eu me lembrei disso que essa monja fala. Ou seja, eu saí daquilo que está acontecendo agora para o reino dos pensamentos. E depois aconteceu de novo, essa semana aconteceu de novo. Eu estava deitado, dormindo, eu tive que buscar ela. Quando veio a sensação de reclamar, eu disse, não, peraí, o que é que tem que ser feito? Deixei esses pensamentos de lado e fui vivenciar o que a vida estava querendo que eu vivenciasse, que é a interdependência dos. Eu acho que é por isso que esse livro ele vale a pena a gente ler, a gente estudar. No mundo das ideias, o estudo era de outro jeito. Mas no mundo real está sendo desse jeito. Porque esse livro, ele tira a gente do mental apenas e coloca a gente na prática.
Quando eu me vejo, às vezes, fazendo uma análise como essa que eu fiz, em relação à minha filha, que eu precisei buscá-la, blá, 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 e quando eu deixo esses pensamentos de lado e vou viver a vida como ela de fato é, as coisas não doem tanto. Por isso que as pessoas são capazes de dizer que como aquele enterro foi bom. Exatamente, mano. Memória, né? Faz a lei toda. A história, você pode buscar ela e aí. Não, de boa. Consegui buscar, sem Deixou o bodejar. abuso de lado. Deixei o abuso de lado. Porque ele vira um conforto, É. mexe com Porque o- no a pensamento programação. é um jeito. Mas quando você deixa a programa, que ela fala muito disso, quando a gente deixa a nossa pauta pessoal de lado para viver o que a vida quer que a gente viva, não tem dor, não tem sofrimento. Aquela vez começar a se falar para Eu já tentei, pega o Uber, por favor. eu pensei nessa solução. E eu não isso. Pegar ela, meia-noite. É a outra acho que tem uma mãe. Então, de Halloween agora, Essa né? vai chegar no 3 vai morrer. Então, tal de Halloween, mas sigamos. Pessoal, essa é a abordagem que ela fala no começo do livro. Ela está ensinando uma abordagem de vida, onde a vida não é um problema. Essa abordagem aqui é onde as coisas fluem e a vida entra no eixo. Vamos agora para a página 149. E outras coisas que eu queria destacar, mas enfim. Na página 149, ela diz assim, essa é fácil da gente identificar. Primeiro parágrafo, página 149. Ela volta a atacar a gente, sem pena. É exatamente o pensamento como instrumento de tortura, Ricardo coloca. Ela diz assim, se um comentário que nos fizeram há alguns dias ainda está nos aborrecendo, essa emoção é falsa. Uma emoção verdadeira é imediata em relação à situação. Passa um pouco mais para baixo, ela diz. Por um instante fico contrariada e faço alguma coisa. E depois aquilo acaba. As emoções são a resposta a um contato, a um acontecimento real. Quando esse acontecimento não está mais acontecendo, se desenrolando, então as emoções assentam de novo. Não há nada de errado com a emoção verdadeira. A maioria das pessoas vive à base de emoções falsas. Me lembrou uma fala de Sam Harris, que é um neurocientista em Pakistan também. Ele diz que se você acha que você consegue ficar com raiva mais de alguns segundos, sem constantemente ficar pensando nos motivos pelos quais você deveria estar com raiva, você está enganado. Verdade. Exatamente Pensando isso. sempre, para renovar sua raiva, você está errado. A gente só consegue sentir raiva durante poucos segundos. Instantâneo. Como é que fica a nossa negativa? O resto é só o ego. Ou seja, a gente não vive a vida real. Vamos agora. Tem outra parte aí que ela bate bem muito também com as duas mãos. Ela diz assim: o problema é que ao devanear, nós nos afastamos da vida. Quando estamos alienados da vida, ignoramos as coisas e nos metemos em apuros. Há um pensamento por trás de tanto empenho. Tenho de entrar novamente no meu roteiro. E no sexto parágrafo da página 151, para a gente acabar esse texto, ela diz assim: ó, alguém de casa deseja alguma observação? Posso seguir? Tranquilo, então. Vamos lá. Existem alicerces em nossa vida. Um lugar em que a vida se assenta, se tranquiliza. Esse lugar nada mais é do que o momento presente. Se não voltarmos para esse lugar, viveremos nossas vidas em função do que vier na nossa cabeça. Tá.
culpamos os outros, queixamos-nos, sentimos pena de nós. Estamos fora de contato com o espaço aberto, que está exatamente aqui. Só depois, Bob, só depois de anos e anos de prática, é que somos capazes de viver nesse espaço aberto e desperto a maior parte do tempo. E depois ela diz assim, no final do texto, ela diz assim, a coisa mais importante é aprender a nos abrir para o que for que a vida nos traga, onde quer que estejamos. E aí ela acaba o textozinho 2, e vamos para o texto 3. O texto 3... Tem. Tu quer mais alguma coisa? Porque eu tenho questões assim, para iniciar um pouco da teoria em relação à prática, inclusive da prática mesmo do zazen, sabe? Ou como é que a gente pode se relacionar com a prática? Você sempre fala que a prática é do seu dia a dia, né? Não é aqui no Zendô, é no dia a dia. Eu tento levar isso para a minha vida. Aí tem uma questão que ela traz lá no começo sobre comer. Sim. Sobre como você precisa, como é bom você exercitar a percepção consciente da comida, experimentar os sabores, as texturas, os cheiros, a visualidade também da comida. Eu queria perguntar, assim, eu tenho uma certa curiosidade, eu quero saber se eu quero levar essa coisa para a minha vida. Entendeu? Se você recomenda isso como uma prática, assim, uma prática mesmo cotidiana, para que seja realidade. Eu não estou perguntando isso, porque eu tenho que fazer isso. Mas, como sempre, como acontece aqui, eu me distraio, e fico pensando nas coisas da vida, e eu saio da comida. Aí, às vezes, acontece um movimento que eu não sei se é muito saudável, eu ficar me pressionando para eu estar presente ali naquela experiência. Quando eu quero, na verdade, pensar em outras coisas, porque a vida pode estar boa, mas não está extraordinária, e eu prefiro, às vezes, pensar. Uhum. Mas minha pergunta eu devo abdicar desses pensamentos, que me dão prazer, que me são úteis de alguma forma, para concentrar na comida, mesmo que não seja um banquete, assim, mesmo que não seja uma comida especial, só uma comida do dia a dia, um arroz e feijão do dia a dia. Eu devo fazer um esforço ativo para isso, ou você acha que isso é ótimo? Aqui agora. Abandonar os pensamentos. A gente não vai conseguir abandoná-los, mas retornar. Porque aí, como ela coloca no texto, é porque esses pensamentos, eles estão a serviço de alguma coisa. É por isso que no capítulo anterior ela fala do castelo em fosso. Né? Eu acho que no parte mais para frente, não sei se é nesse texto agora, é no 4 ou no 5, ela vai levar a gente a concluir o que é que tem por trás desses nossos pensamentos. Porque os pensamentos eles estão a serviço de alguma coisa. E com o passar do tempo, a prática vai nos revelando o que está por trás. Então, o que está por trás. Que é todo um arquétipo. Esses pensamentos, essas sensações, as memórias, os nossos desejos, as nossas imposições das coisas, é porque tem alguma coisa que está ali por trás provocando isso. E com o tempo aquilo vai sendo revelado. E a gente não precisa ter pressa para isso acontecer. Entendeu? Isso é, como ela coloca aqui, essa coisa, essa grandiosidade, ela se revela, essa prática, ela se revela com o tempo que a gente vai praticando. Quanto mais tempo de prática a gente tem, mais fácil vai ser para a gente voltar para aqui para o agora. O Dalai Lama tem uma frase assim, não importa quando isso aconteça. Por exemplo, a iluminação aconteça. O importante é que ela aconteça. Né? É o tempo. Mas a minha pergunta é, o que eu faço com todas essas ideias, pensamentos, sonhos, fantasias? Parece que não tem fim, né? Parece que não tem fim. Só a visita só vai... Eu não quero dinheiro completamente isso, mas eu gosto dele. Tem coisas interessantes ali, entendeu? Que eu uso na minha vida, que me satisfazem de uma forma. Mas se você está consciente de que você está devaneando, menos mal. É aquela história do planejamento que os meninos estavam colocando. Menos mal. O grande problema é que a gente está preso no pensamento, no devaneio, e não temos a menor noção disso. A gente vive dormindo. Aí quase é um defunto, né? A gente é um defunto. Ah, não. Só a missa de corpo presente. Só o corpinho está ali, camentado. Mas se a gente tem consciente do que está acontecendo, está tudo bem. Então, pelo que você está dizendo na prática,
eu vou dividir a minha vida entre essas ideias, pensamentos e a experiência da comida. Na prática é isso, né? Vai demorar muito para chegar a experimentar uma refeição inteira, então só ali vai demorar um bocado, né? Mas já estou começando a sentir o Mas é isso mesmo, a prática é essa. E é bom que seja lenta. É bom que seja lenta. Então, no texto 3, que ela coloca aí, atenção significa atenção. Logo no começo ela diz assim, essa história é boa, né? Ela conta uma história antiga que é a seguinte. Segundo uma história zen, um aluno teria dito ao mestre Exu, por favor, escreva-me algo com grande sabedoria. O mestre Exu pegou seu pincel e escreveu só uma palavra, atenção. O aluno indagou, é tudo. O mestre escreveu, então, atenção, atenção. O aluno ficou irritado. Não me parece que seja algo profundo e sutil. Em resposta, o mestre escreveu simplesmente, atenção, atenção, atenção. Frustrado, o aluno exigiu, o que significa essa palavra atenção? E o mestre Exu disse, atenção significa atenção. Na primeira vista, isso parece raso e sem nenhuma sabedoria. Mas, na verdade, essa é a prática, que por mais que a gente considere ela como sendo rasa, menor, secundária, essa é a prática que vai abrir. A atenção é o que vai nos abrir para o nosso mundo interno. A atenção é a prática que vai fazer com que a gente veja a sabedoria que é nas coisas. A atenção vai fazer com que a gente seja capaz de agir corretamente. A atenção, enfim, é um segredo de tudo. É o segredo da vida, é o cerne da prática. A atenção plena, que é justamente isso que é bem. Sou um com a volta. Aí lá na página 153, no segundo parágrafo, página 153, segundo parágrafo, ela diz aqui. Não queremos nos incomodar com as pequenas coisas. Como seguramos nossos talheres, onde pomos a colher. Mesmo assim, esses são atos que constituem o estofo de nossa vida, de um momento para o outro. Não é uma questão de importância, é uma questão de prestar atenção, de estar conscientemente perceptivo. Por quê? Porque cada momento na vida é absoluto em si. E isso é tudo o que existe. Não existe mais nada além deste momento presente. Não existe passado, não existe futuro. Não existe nada além disto. Por isso, quando não prestamos atenção, a cada pequeno isto, perdemos tudo. E o conteúdo do isto pode ser qualquer coisa. Isto pode se endireitar. Isso pode ser endireitar nossos colchonetes, fatiar uma cebola, visitar alguém que não desejamos visitar. Não importa o conteúdo do que seja o momento. Cada momento é absoluto em si. É só isso que existe e que jamais existirá novamente. Se conseguíssemos prestar atenção totalmente, nunca ficaremos contrariados. Se estamos contrariados, é porque não estamos prestando atenção. Isso é revolucionário demais, né? Então, no dia de hoje, as pessoas querem abrir várias áreas, querem abrir um podcast aqui, assistir uma série, enquanto lavar a louça, tocar não sei o quê. É muito difícil isso. Mas Por isso que aquele danadinho do Cidade Legal também passou um tempinho lá meditando, né? Uns 6 anos ali embaixo da árvore, até perceber isso. Ontem eu estava lembrando, ontem não, né? Sexta-feira, algum aluno estava conversando comigo. Não, foi quinta, no Zazen. Conversando com uma pessoa no final do Zazen, a pessoa disse, por isso que o Buda disse quando se iluminou. Ele se perguntou, como é que eu vou ensinar isso às pessoas? É tão simples.
Na página 140, na página 153, ela vai dar um exemplo muito forte sobre a importância da atenção. Página 153, a partir do último parágrafo. Ela coloca o seguinte. Ricardo, coloca aqui. Pois é, Ricardo. Olha, vamos supor que fui condenada a ser decapitada na guilhotina. Agora estou caminhando e subindo os degraus que levam ao cadafalso. Consigo manter minha atenção no momento? Consigo estar consciente de cada passo, passo a passo? Consigo colocar minha cabeça na guilhotina cuidadosamente para assim servir bem ao algoz? Se eu conseguir viver e morrer dessa maneira, não surgem quaisquer problemas. Ela agora me enfocou. Aí quando o guardador pegar ele, aí ele disse, olha, eu ganhei, ele não deixa ninguém dizer que ele ganhou, não. Aí foi você ter captado lá. E ela continua batendo a gente mais forte. Ela diz assim, ó, nossos problemas, cuidado com isso, olha, isso aqui é para ser levado. Esse capítulo é uma das coisas mais importantes. Nossos problemas aparecem quando subordinamos este momento a alguma outra coisa, a nossos pensamentos autocentrados. Não é só este momento, mas é o que eu quero que tem que prevalecer. Revestimos cada momento com as nossas prioridades pessoais o dia inteiro. É assim que começamos a ter as dificuldades. Então, guarde isso. As coisas começam a ficar estranhas quando a gente quer sobrepor o nosso eu, as nossas coisas, ao fluxo natural da vida. E a nossa interdependência, como é o exemplo, tem que me levantar às vezes de noite para poder ir buscar minha filha. Mônica, aí tu fala, né? Mônica, você está à vontade, minha filha. Não, eu acho que isso também é a pergunta que Bob fez sobre o sofrimento, enfim, que a gente estava falando anteriormente. Eu acho que isso responde um pouco da pergunta que ele fez. Perfeito, Mônica, Bob. Essa é uma questão de ordem, irmãos, né? Porque são 10 minutos, né? Ainda no terceiro capítulo, né? Ainda tem 2 capítulos muito ricos. Aí eu queria sugerir, assim, uma ideia, se concordar tudo bem, mas são coisas. De repente, em vez da gente ter esses 15 minutos de correr para terminar todos os 3 capítulos, se a gente deixasse isso para os próximos capítulos, para o próximo encontro. E a gente realmente tivesse mais um encontro depois, para poder, porque é muito rico isso aqui, eu vou colocar muita tempo sem correr para, sabe, mas é uma ideia. Assim, Pessoal de casa, o que diz? E geralmente a gente termina agora de 11 horas, né? A gente começa às 9 horas, e já é 10h45. Se ele colocou aqui, concordo. A gente só não pode entrar em dezembro, porque em dezembro vai ter um retiro da iluminação do Buda. Mas a gente poderia colocar um encontro entre 2 encontros, entendeu? Em vez de fazer, geralmente colocava um a mais ali. Anderson disse que está tudo ok, mas alguém levantou a mão ali. Aí ficaria ouvindo o quê? Dá pano para muita mão. A gente pode fazer isso, sim. O pessoal de casa também está concordando. Na página 154, aproveitando uns 15 minutos que nos resta, na página 154, ele diz assim, olha que revelador. Quando a atenção ao momento é desviada para alguma versão de eu tenho de conseguir as coisas ao meu modo, cria-se uma distância entre nossa percepção consciente e a realidade do momento como ele é. A finalidade da prática, lá embaixo diz, a finalidade da prática é anular essas distâncias, é reduzir o tempo que passamos ausentes,
prisioneiros do nosso sonho autocentrado. E no primeiro parágrafo da página 155, ela diz assim: a receita para se viver é simples. É simplesmente fazer o que estamos fazendo, não estando autociente do que se faz, apenas fazendo o que estamos fazendo. Quando ocorrem os pensamentos autocentrados, então erramos o bonde e aparece a distância entre nós e a vida. Essa distância é o fosso, é o local do nascimento de nossos problemas e transtornos que nos atormentam. Então, ele está dizendo assim, qual é o problema? É que a gente valoriza demais os nossos pensamentos. A gente valoriza demasiadamente os nossos problemas e esquece o que está acontecendo agora. Isso ela diz o tempo inteiro no livro. Lá na página 155, ela diz assim, ela vai fazer algumas críticas bem interessantes. Na página 155, ela diz assim, ela vai criticar algumas práticas que vão criar estados agradáveis. Ela diz o seguinte, ela diz, essas práticas que criam estados agradáveis, a gente pode sentir torpor, a gente pode acessar o sossego, a gente pode até entrar em transe, mas tudo isso não é suficiente para a gente viver o dia a dia. É ou não é? Veja, é muito importante que a gente tenha uma experiência de iluminação, uma experiência mística, enfim. Apesar de ser importante, isso são coisas insuficientes para a gente viver o dia a dia. O que é que faz a diferença de viver o dia a dia? É viver as coisas como as coisas são. E para encerrar, Com lucidez, né? com lucidez, isso mesmo. Viver as coisas como as coisas E são. às vezes você tem uma experiência mística, Exatamente. deslumbrante, Isso mesmo. E não sabe nem o que fazer com aquilo. tropeçou ali numa cadeira, você Isso sabe, mesmo. não pode falar. Isso mesmo. Convocando o papel de homem, alucinação, É viver o dia a dia, amar e mudar as coisas que me interessam mais. Isso mesmo. Ela deu um exemplo, vou até comentar essa questão desse capítulo. Ela diz assim, ó, minha tendência é ir em busca de lugares calmos, silenciosos, onde seja mais fácil abrir para o presente e evitar lugares como salas de aula barulhenta. Eu vou me com esse distraído. É o momento que eu tenho que ler esse livro. É quando eu coloco as salas, né, Jorge? O que está dizendo? Estou lendo agora, coloco para fazer uma atividade, então eu tenho que usar essa diversidade, entendeu? E eu estava lutando com isso. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou me concentrar na leitura dessa diante o barulho ou a agitação do 6º ano? Mas é o que eu tenho, é o que resta fazer. Eu vou aproveitar o que Eu tem. estava me revoltando, eu disse, eu tenho que aproveitar enquanto eles decidem ter um momento de tranquilidade. Eu vou lá e vou ler, vou rabiscar, vou fazer as minhas reclamações. Mas fazer o quê com a realidade? Aceitar e... Eu me identifiquei muito também com essa parte. Mas eu fiquei pensando assim, pô, a meditação ajudou muito, o Zen ajudou muito, para eu conseguir entrar em equanimidade diante dessa loucura, né? Da loucura da escola, muito professor, né? Esse papo, mas, enfim. Mas, assim, eu sendo bastante sincero, a qualidade da inovação também ajudou muito, viu? Um medicamento antidepressivo para lidar com essas coisas, para me estabilizar, para depois... Porque eles mexem, né, com o nosso emocional. E se você não estiver ali centrado no momento presente, parar com frieza, com sensatez e analisar tudo aquilo, é o que eu tenho. Você deveria... Eu estou falando que às vezes não é possível, né? Às vezes não é possível, isso faz parte também. Aí a gente precisa ter ajuda médica, preciso mesmo. Profissional. Como eu precisei já, infelizmente, quando eu não saio da medicação, e agora só uso a medicação, a atenção plena que está me ajudando, então essa é a base, mas às vezes você precisa de uma ajuda bioquímica para Isso mesmo. Claro, exatamente. E aí eu vou pedir que a gente vá lá na página 156, tem uma parte aí na página 156, eu não sei se alguém chegou a marcar, ela diz assim: nossas emoções do momento não são mais importantes do que encostar a cadeira de volta no lugar, ou recolocar a almofada
no lugar certo. Nossas emoções autocentradas não são mais importantes do que ajeitar uma cadeira ou ajeitar a almofada. Descentraliza, né? Isso mesmo. Ela Porque consegue. e lá na página 157, ela diz assim, é muito bonito o que ela está escrevendo ali na página 157. No último parágrafo, ela diz assim, a prática é necessária para mim também. Vamos supor que eu anseio pela visita da minha filha na época do Natal. E ela me telefona para dizer que não vem. A prática ajuda-me a continuar a amá-la, em vez de me sentir contrariada, porque ela não fará, porque ela não vai vir. Com a prática, eu posso amá-la com mais plenitude. Sem a prática, eu me sentiria uma velhinha solitária e desamparada. Amar, posso colocar menos expectativa nos outros e servi-los melhor. Quando minha filha vier outra vez, não terei ressentimentos antigos para esse encontro. Assim, a prioridade é o aqui e o agora. Seja qual for o seu conteúdo, atenção significa atenção. Isso parece muito minha irmã. Isso pareceu muito com uma pessoa da minha família. Passado, e ela se sentiu tão contrariada. Então, quando for na próxima aula, na próxima domingo, inclusive, a gente vai começar pelo texto 4, certo? Texto 4, que são as generalizações, e a gente pega o da semana que vem. Alguma coisa... Deixa eu ver aqui, Ricardo, tem uma colocação. Ricardo coloca assim, você fez o episódio com sua filha. Ricardo, perdoe, eu não entendi muito bem não, Ricardo. Tu pode... Essa partezinha que você falou agora pareceu muito com o relato que você deu da situação com a sua filha, que você se preocupou naquele momento e de repente teve tempo de corrigir, de redirecionar essa preocupação e ir por esse caminho que ela cita, que ela ilustra aí nessa partezinha. Exatamente. É que ele coloca a questão que eu fiz com minha filha, entendeu? Que a Monte aqui também me falou da filha dela, é a relação que a gente teve, como foi diferente, né? Então, pessoal, quando for no próximo, simbora. Eu achei muito bonito como ela termina com amor, esse capítulo. Sim. Me faz lembrar de uma coisa que eu ouvi um dia, de que a melhor definição do amor é a atenção. A atenção plena, quando você está realmente disposto a entregar sua atenção ao outro, mas também para você mesmo, ao menos está vivendo, isso é amor. Sabe? Tipo, essa ideia eu acho muito místico, muito esotérica, essa ideia de místico, eu já tenho ouvido de que a percepção consciente é amorosa. Deixa essa ideia do budismo, de que o amor, aí se fala sobre meta, sobre amorosidade da consciência, isso parece muito místico para mim, mas aí depois pensando bem, assim, eu percebi que realmente o amor, que é amor, uma pessoa falando isso, é quando você quer contato, né? Alguém, quando você tem uma curiosidade, você tem cuidado. Se a gente leva a nossa experiência de vida dessa maneira, né? Você sempre aborda com grande contato, se aproximar daquilo ali, né? Sem estar viajando, sem estar fugindo daquilo ali. Se a gente olha com curiosidade para aquilo ali, se a gente olha com cuidado, a gente está vivendo a atenção, a gente está vivendo a percepção consciente. E a gente está vivendo o amor também, nossas vidas. É a interesse, estar inteiro ali. Estou aqui para você. Tem um texto muito bonito de Tito Natijan, que ele fala sobre amor, ele diz isso aqui, né? Que o amor é você estar inteiro ali com a pessoa. Exatamente. Para aquilo que está, de fato, acontecendo. A gente confunde, né? Acha que é você tentar obrigar o tempo do outro, né? Essa carência, né? Quando a pessoa me leva alguma coisa, mas o amor de verdade é quando você já é feliz, você quer dar sua atenção para aquela pessoa. E às vezes ou para você mesmo, né? Tipo, eu não sou essa velhinha desamparada, eu sou essa pessoa que está aqui nesse momento sozinha, mas amanhã eu posso estar com ele. Isso que ela coloca, isso me marcou bastante, porque isso ela nos ensina o seguinte, que com a compreensão correta da realidade, a gente aprende, por mais alguma dor que a gente sinta em relação ao outro, a prática correta faz com que a gente proteja a relação. A compreensão correta, a prática correta faz com que a gente proteja a relação. Quando ela coloca, minha filha liga, diz que vem, depois ela diz que não vem.
Se eu não tiver a prática correta, eu vou ter ressentimento, vou me sentir uma velhinha abandonada. Então, a prática correta nos ensina a valorizar as coisas que são importantes, entendeu? Isso não quer dizer que a gente nunca vai falhar. Não é isso que é a prática, mas significa dizer, como eu sempre digo aqui, a gente falha 10, depois 9, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Até que uma vez a gente já se sente mais seguro e a gente já não vai errar tanto. Por isso que é importante eu gosto do Zen porque o Zen é muito pé no chão. Você vai dizer, olha seu dia a dia, meu amor. Olhe suas relações, olhe sua vida. O caminho é exatamente onde você está. O caminho é exatamente onde você está. Mais alguém? Então vamos encerrar. Isso mesmo. Que os meios de nossa prática se estendam a todos os seres que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, próxima aula, texto 4, falsas generalizações, que é a percepção consciente, e mais 4. Deu certinho, vai ficar 4. Então, pessoal de casa, um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom domingo a todos.